E quem está comigo aqui conectado para a gente comentar sobre esse resultado da disputa presidencial é o doutor em ciência política e diretor da Dominium Consultoria, o Leandro Gabiati. Boa tarde, Leandro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. É um prazer. Boa noite, boa noite. É possível apontar um fator determinante para a vitória de Lula? E quanto a Bolsonaro, podemos apontar um erro na campanha que levou ele a ser derrotado? Boa questão, Priscila. Vamos lá. Você mencionava muito bem que o Bolsonaro foi o primeiro presidente que não consegue a reeleição, que disputa a reeleição e não consegue a reeleição. Então, a pergunta natural que surge é se o Instituto da Reeleição foi criado justamente para reeleger, por que o presidente Bolsonaro não teve sucesso? E aqui a pergunta natural é, Bolsonaro perdeu ou Lula ganhou? Né? E quem foi qual foi a explicação? Então, com essa premissa que eu te menciono sobre o Instituto da Reeleição favorecer aquele que ocupa o poder, a gente conclui que o presidente Bolsonaro acabou errando. Agora, pode ser durante a campanha ou durante o governo. Eu te apontaria como um dos principais problemas, talvez dentro da gestão de Bolsonaro, é justamente o perfil e a postura que o presidente teve na gestão da pandemia, né? Talvez se ele tivesse optado por uma postura mais ortodoxa, mais tradicional, né, de um presidente que lidera a situação, talvez ele não teria aumentado tanto a rejeição. Justamente, a gente viu que essa eleição presidencial não foi definida pelo voto em quem mais eu gosto, foi definida mais por quem eu não quero menos, né? E acabou que no final o anti-bolsonarismo foi um pouco maior, 2 milhões de votos, pouca coisa, do que o antipetismo. Tá certo. E o que determinou, então, a vitória de Lula seria, então, essa não votação de um presidente que não regeu direito uma pandemia, na sua opinião? Vamos lá, são muitas coisas. Não há uma única variável que explique a não reeleição do presidente Bolsonaro. Mas se a gente analisa a gestão do presidente em diversos assuntos, economia, vamos olhar agora, criação de empregos, o governo vem batendo recorde a cada mês, criando uma média de 250 mil empregos, né, por mês. Ou seja, há fatos positivos da gestão bolsonarista. Agora, a questão é clara, houve mais erros do que acertos. E essa realidade, essa situação, acabou sendo percebida pela maioria do eleitorado, que justamente entre optar por trazer de volta o presidente Lula ou não reeleger o presidente Bolsonaro, acabou justamente pesando mais o anti-bolsonarismo, né? Ou seja, e aqui uma questão importante, Lula teve 60 milhões de votos. Esses 60 milhões de votos não são do eleitorado petista. Há muita gente que votou no Lula justamente para evitar a continuidade de Bolsonaro. Assim como muito voto que foi para Bolsonaro não é bolsonarista, mas principalmente para evitar o retorno de Lula. Lamentavelmente, a gente teve nessa polarização uma eleição do menos rejeitado. Certo. Agora, diante do Congresso eleito neste ano, como Lula deve atuar? Quais são os principais desafios, Leandro? Bom, vamos lá. A gente viu no dia 2 de outubro, e a gente fazendo um relatório aqui para os nossos clientes na consultoria, a nossa descrição do Congresso eleito para a próxima legislatura, de 2023 a 2026, é de um Congresso verde-amarelo, ou seja, temos uma grande quantidade de parlamentares de centro-direita e de direita que vão ter uma ampla maioria, ou seja, o presidente Lula terá que ser muito hábil politicamente. Sabemos que ele é uma figura com experiência, já foi presidente, logicamente, então certamente não falta capacidade para o presidente Lula governar. Agora, ele terá que utilizar toda a sua sabedoria, ferramentas, sua experiência para construir uma coalizão de governo que lhe dê sustentabilidade ao longo dos próximos 4 anos. Primeiro, para não ser empichado, e aqui abro um parêntese, membros da oposição, parlamentares da oposição, ainda o presidente não tomou posse, faltam 60 dias, e parlamentares da oposição mais alinhados ao bolsonarismo já falam em impeachment do presidente eleito Lula, né?
172 votos para não ser empichado. Primeira missão do presidente Lula. Segunda missão, formar uma coalizão que lhe dê mais da metade dos votos da Câmara e do Senado para poder governar, aprovar medidas provisórias e aprovar projetos de lei. Mais ainda, Lula será hábil também para, eventualmente, aprovar emendas constitucionais, se esse for o objetivo. E emendas constitucionais demandam apoio de 3/5 de cada casa em 2 votações. Ou seja, missão não fácil para o presidente, mas com a expectativa de que esses parlamentares de centro ou de centro-direita, bastante pragmáticos, sentem na mesa, eventualmente, para conversar com o presidente, negociar uma coalizão de governo ou minimamente dar condições de governabilidade para que o próximo presidente consiga aprovar itens da sua pauta de governo. Tá certo, Leandro. Quero agradecer muito sua participação aqui conosco no Rural Notícias. Aproveito para te desejar uma ótima semana. Boa semana para todos. Abraço. Abraço.